Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aqui, né? Flamengo venceu o Resende por 2-0, né? Com o time da base, né? Mesclado, titulares e sub-20 por 2-0. Marinho saiu machucado, né? Gerson também não viajou com a delegação para Quito para poder disputar a Recopa. E é aquilo. Quais dificuldades o Flamengo vai ter nesse jogo na terça-feira, né? E os comentaristas aqui falaram tudo sobre todas as dificuldades que o Flamengo pode ou não enfrentar lá em Quito. O debate ficou muito bom, então vamos embora reger aqui mais um debate, né? Créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como créditos, e vamos embora para o vídeo, porque o debate ficou muito bom. É isso aí, vai deixando o seu like aí para ajudar o canal, já ajuda bastante o seu like. E o Flamengo tem que apresentar o bom futebol para chegar lá e conseguir uma vitória ou um empate, vamos dizer assim. E, para mim, o maior obstáculo do Flamengo nesse jogo vai ser a altitude, né? De Quito. Vambora para o vídeo e deixa o like. Valeu! De vencer uma taça em 2023. Já jogou bastante, tudo bem que em algumas ocasiões com o time reserva, às vezes até utilizando-se de muitos jogadores sub-20. Ontem bateu o Resende dessa forma por 2-0 pelo Campeonato Carioca. Mas o Vitor Pereira, a gente ouviu no VT ali um pouco antes, reclamando do excesso de jogos, tal, da dificuldade de treinar o time. Quem chega com uma preparação aí, eu quero saber de vocês, principalmente os ex-atletas, a diferença que faz um time que já tem alguma rodagem na temporada e outro que não tem praticamente nenhuma. Vamos mostrar antes os jogos do Independiente Del Valle em 2023, para valer somente um jogo, que foi a Recopa do Equador no dia 11 de fevereiro. E aí o time foi bem contra o Aucas, venceu por 3-0. Olha lá, no dia 15 de janeiro fez um amistoso contra o São Lourenço, venceu nos pênaltis, no tempo normal foi 0-0. Devia ter alguma taça ali em jogo. No dia 18, 3 dias depois, pegou o Deportivo Maldonado, perdeu por 2-1. Perdeu para o Estudiantes por 2-0. Depois teve esse jogo do Aucas. E o último jogo amistoso, no dia 3 de fevereiro, contra o Guayaquil City. Vitória por 2-0. A gente sabe que o Independiente Del Valle sempre causa transtornos contra times aqui do nosso continente. Venceu, inclusive, a Recopa do São Paulo. Já goleou o Flamengo em Copa Libertadores, o Flamengo do Domenech. Zinho, a bagagem do Flamengo já está dentro do avião. Imagino que o avião já tenha até decolado. Mas a mochila nas costas do Vitor Pereira está pesando quanto para essa Recopa? Pelas palavras dele, né? Por toda aí essa matéria feita e muito bem feita, mostra a importância que a Recopa se tornou para o Flamengo. É um planejamento, né? Uma mudança de comando. Você vê que o Flamengo se apresentou no dia 26 de dezembro, mas o Vitor Pereira não era o treinador ainda. O Flamengo não quis pagar a multa, 1.800.000. Ele já poderia ter se apresentado também, junto com os jogadores. A diretoria esperou, né? Cozinhou o Dorival Júnior, enrolou daqui, enrolou dali, calma, vamos ver. Conversando com o Vitor Pereira, não paga a multa, ele só se apresenta depois que termina o contrato dele com o Corinthians. Então, assim, a preparação mal feita, né? Você escolhe um treinador, esse treinador não pode assumir porque tem vínculo com outro clube e você não paga a rescisão, né, para economizar essa grana, e o time ficou aí, treinando, né, sem um comandante. Então você já começa o ano com uma competição tão importante, principalmente pelo adversário que você tinha pela frente, que era o Palmeiras, que é a grande rivalidade do futebol brasileiro dos últimos 5 anos. A gente percebe isso. E aí você até faz um jogo equilibrado contra o Palmeiras. O Flamengo fez. Foi um jogo igual. Poderia até ter vencido o jogo, como o Palmeiras venceu. Ambas as defesas também. Muita gente fala, o Flamengo tomou muitos gols. Do Palmeiras também. Foi aquela chuva de gols. Podia tudo acontecer ali. A decepção mesmo é no Mundial, quando perde a semifinal. Mas também com circunstância que o jogo te traz. 2 pênaltis, jogador expulso. E aí, nessa hora, o mau planejamento, a má preparação, o condicionamento físico abaixo, ele aparece. Então, competições importantes você perde. Fica gritante o despreparo, a desorganização tática e também a parte física muito abaixo dos atletas. A parte tática, por tudo que eu falei anteriormente,
você correu um risco, a diretoria do Flamengo correu um risco na troca de treinador, no tempo curto de preparação. Agora a Recopa, que de repente na escala ali do torcedor, do Flamengo, da diretoria, seria ali, ganhar do Palmeiras daria uma repercussão maior, né, da Supercopa, ou ganhar o Mundial nem se fala. Mas agora essa Recopa é a grande competição, principalmente pela pressão por essa mochila aí carregada que está do Vitor Pereira, que não é mau treinador. Assim, ele tá junto com o grupo sofrendo com as consequências de uma troca, na minha visão, errada. Na minha visão, errada. Estou aqui, mais uma vez, já falei isso muito no programa, mas vou repetir. Né? Eu não concordei com a troca de saída do Dorival Júnior. O momento escolhido pela direção, mas tinha que ser assim, terminou as competições, nós detectamos que o time não estava rendendo, era o momento de trocar. Era? Para no início do ano, com 10 dias de preparação, você jogar uma decisão contra o Palmeiras. Time estruturado, organizado, bem montado, sólido, com uma memória tática de um treinador que não precisa nem mais falar nada para os jogadores. Vem o resultado. E o Mundial nem se fala. Enfim, a pressão é grande, o Rio de Janeiro só se fala disso, né? E a torcida do Flamengo é enorme, é a maior do Brasil. Então, no Brasil todo, é todo mundo muito ligado nesse jogo. Jogo que vai passar aqui, exclusivo na ESPN. Ou seja, se perder o Vitor Pereira vai ser mandado embora? Acredito que não, porque a diretoria do Flamengo não vai assinar atestado. Eu não acredito nisso. E até, já que mudou, que tinha essa convicção, agora tem que manter. Tem que dar o tempo para o cara trabalhar. Porque realmente o Vitor Pereira falou. É tanta decisão, são tantos jogos, que ele... As convicções que ele tem de time, de moldura, de colocar o time em campo, ele não teve tempo mesmo para planejar isso. Ainda mais com os jogadores fisicamente no estágio abaixo. Então, assim, a pressão é grande, agora a diretoria tem que ter pulso firme. Se esse resultado não acontecer, aí não adianta, vai mandar embora. Eu acredito que, assim, se não ganha, a torcida do Flamengo, a gente conhece, vai pressionar os programas esportivos, a mídia vai pressionar, mas acho que a diretoria tem que ter agora a sua convicção, independente do resultado. Agora que o Flamengo vai ter que dar uma resposta, ele já não colocou o time titular contra o Resende, mesclou até com a molecada e alguns do time B, né, vamos dizer assim. Essa contusão do Gerson, teoricamente, né, facilitou a vida dele. Não sei se facilitou, mas assim, todo mundo tinha dúvida, vai jogar quem nesse primeiro jogo? Gerson com Vidal? Gerson com Everton Ribeiro? Everton Ribeiro com Vidal? Que era a dúvida que estava todo mundo tendo. Não sei se ele agora vai inventar de colocar o Pulgar. De repente ele pode vir com o Thiago Maia e o Pulgar. Ele pode vir com os dois volantes mais de contenção. Aí eu não sei se ele vai tirar quem, Everton Ribeiro ou Vidal. Tem essas dúvidas, mas a não presença do Gerson, a tendência é jogar o Vidal com o Everton Ribeiro, Thiago Maia e o Arrascaeta. E a dupla de ataque, que é o que está funcionando. O Pedro e o Gabigol estão fazendo gol todos os jogos. É o sistema defensivo que está falho, muito, na minha opinião, por culpa dele, do Vitor Pereira. Porque ele chegou e mudou o sistema de jogo de um time que, para muita gente, desculpa, né, estar me estendendo, mas assim, tenho que bater nessa tecla. O Flamengo ganhou, mas não estava jogando bonito. Não concordo com isso. O Flamengo foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Mas foi difícil as finais. Qual é a final que não é difícil, Plihal? Qual é a final que não é parelha? Que não tem as leituras, que não tem o duelo? Ganhou, venceu, tirou. E agora perdeu, jogando mal e desorganizado taticamente. Então, assim, é muito pela chegada do Vitor Pereira e ele mexeu nesse sistema de jogo. Não encaixou até agora. Não encaixou mesmo. E é isso que você falou. Mexer no vespeiro Vidal de novo, acho pouco provável que ele faça. Então, na ausência agora do Gerson, se a gente comparar o time que derrotou o último jogo com os titulares, derrotou o Volta Redonda, que teve o Everton Ribeiro no banco de reserva,
Acho que é a volta natural do Everton Ribeiro na vaga do Gerson, né? Sim, é simples, mas alguns critérios são difíceis de você fazer uma ligação, né? Que nem, por exemplo, a impressão que eu tenho é que no Mundial o Vidal foi punido. Eu não vou colocar o Vidal, porque se eu colocar o Vidal, vai dar a impressão de que porque ele reclamou, ele vai jogar. E aí entrou o Pulgar. Há quanto tempo o Pulgar não jogava antes do Mundial? E tinha jogado pouquíssimo no Flamengo. Pouquíssimo. O natural era, se eu preciso de um volante de contenção, eu tenho que colocar o Vidal. Contra o Al-Hilal, o Vidal também entrou na roubada, né? Sim, não, mas ali já tinha ido pro brejo, já. Aí já tinha acabado tudo, já foi mal, já tinha acabado e o ambiente é ruim. Tá, que quando você entra com a expectativa de disputar a final, você perde a semifinal, o ambiente já não é mais o mesmo. Você joga por você, não joga pro treinador. Você joga para tentar fazer alguma coisa. E esses caras, tem caras que já estão consagrados, final de carreira. O Vidal já é final de carreira, né? Já está não é mais uma ascensão, né? Você está prolongando uma carreira vitoriosa, uma carreira bonita. Aí você chega aqui no primeiro jogo, você coloca o Vidal e deixa o Pulgar de fora, porque você precisa um equilíbrio no meio-campo para você proteger a defesa. Peraí, mas e lá no Mundial? Deixa o Everton Ribeiro de fora. E aí você tira o Everton Ribeiro, que é o cara que, para mim, é um cara que se adapta a todas as situações. Tanto que quando ele joga contra o Volta Redonda no segundo tempo, ele joga como meia, ele joga aberto, ele encontra os espaços para jogar, faz o time jogar com uma maior facilidade. Então, assim, alguns critérios, mas ele precisa testar. Sim, precisa testar com inteligência. Né? Testa com inteligência. Eu vou aproveitar o que esse time tem de base, o que tem de melhor. Então, isso é um pouco complicado. Aí eu estou com o Zinho nessa. Tem a mão do treinador aí. A gestão é muito mais importante em determinados momentos do que as escolhas táticas. Se você não souber fazer uma gestão boa, se você não souber ler, entender como funciona o vestiário, você vai contra o vestiário, você quebra. E aí não estou dizendo do Flamengo, estou dizendo de uma forma geral. E aí, entre outras coisas, ninguém vai obedecer a tática que você está pedindo, né? Sim. Agora, Praz, pensando no jogo, nas circunstâncias, um adversário que é bom, já há alguns anos no cenário sul-americano com destaque importante. Em Quito, tem a questão sempre da altitude que não pode deixar de ser abordada. O Flamengo já foi vítima do Del Valle e sofreu uma goleada, foi 5-0, né? Do Del Valle em Copa Libertadores. O nível de confiança dos jogadores do Flamengo não é alto nesse momento, depois de 2 finais perdidas. O final, no caso do Campeonato Mundial, nem existiu, mas assim, sim, 2 competições perdidas. Como é que você vislumbra? Assim, o que você acha que o Flamengo deveria fazer nesse primeiro jogo? Primeiro, só voltando ao assunto do Zinho, do Zé, né? Eu acho assim, o treinador tem todo o direito de fazer as mudanças, de testar, fazer os testes com o que ele observa no dia a dia e nos jogos. Só que assim, aí é uma opinião minha, eu acho muito difícil tu julgar ou testar o Everton Ribeiro num Mundial e num jogo contra o Palmeiras, de um nível altíssimo, e aí depois tu testar outra formação, teoricamente mais defensiva, mais segura, contra um time do Campeonato Carioca. Sim, claro. Então assim, a desvantagem é muito grande, né, Não faz sentido. Não faz sentido. É óbvio que tu vai ter uma resposta muito, muito melhor no Campeonato Carioca. Em relação ao jogo do Flamengo... Desculpa, Praz. Oi? Mas sofreu contra o Volta Redonda quando ele mudou. Sofreu no primeiro tempo, saiu perdendo. Voltou pro vestiário perdendo. Só melhorou depois que o Everton Ribeiro entrou. Não, então, por isso que eu digo, eu acho que ele deveria testar o Everton Ribeiro no cenário... testar os dois em cenários mais... Em brigas de cachorro grande. Ou nos dois, nos cenários mais, entre aspas, facilitados, porque tu não pode jogar o sarrafo lá em cima para um e lá embaixo para outro, mesmo que o time tenha sofrido, né? Essa é uma opinião minha, assim. O treinador, ele, de repente, viu alguma outra coisa no dia a dia, de características do jogador também, e até porque também é pouco tempo para o treinador, como treinador, tu desistir de tentar consertar o teu time, entre aspas, com os melhores jogadores e tentar já mudar peças. Eu acho que ele deveria se dar tempo a ele e ao time do Flamengo para tentar encaixar com o time que ele acha que é o melhor, né? Porque ele mesmo falou, são poucos treinos, né? Porque tem muitos jogos. E em relação ao jogo contra o Del Valle, é um time sempre complicado de jogar. Tem essa questão de que eles têm um jogo oficial só, mas aí a gente tem que entender uma coisa, né? Entender como eles começaram quando eles começaram a treinar, qual é a programação da pré-temporada deles, em que conceito
onde está inserido esse jogo contra o Flamengo no planejamento deles. Porque, assim, óbvio que nem o Flamengo jogar um monte de jogos, apesar de 12, mas alguns sem o time titular, tu perde tempo de treino, tu não tem um tempo bom para preparar a equipe. Mas jogar pouco também é ruim. É ruim, né? Então, assim, tem que ver onde o Del Valle encaixou esse jogo do Flamengo nessa preparação. Porque o Vitor Pereira, desde o começo, ele falava que estava preparando o time para o jogo contra o Palmeiras, né? Que era o primeiro grande desafio. Mas tu tocou num ponto também que é esse peso que o Flamengo vai trazer das duas finais, né? Os caras já chegam assim, vamos dizer, com o saldo lá embaixo, né? E aí, se óbvio, tem um resultado ruim em mais uma final... Tendo na Recopa uma obrigação, né? Sim, sem dúvida. Por causa do que aconteceu no passado. Decide e aí, em casa, né? Decide no Maracanã. Aí a pressão realmente começa a aumentar. Aí entra, acho que o Zinho falou, da convicção que assim, para eles trocarem o Dorival do jeito que trocaram no final do ano, tem que ser muita convicção. Então, assim, no raciocínio lógico, o Vitor Pereira pode perder que a convicção deles é muito forte, porque pela dinâmica da troca, né? Mas tem aqui muita a convicção. coisa, normalmente é ilógica, né? Mas dá para imaginar que, até pegando o caso do Paulo Souza como exemplo, a mesma diretoria, também um técnico contratado como aposta, a diretoria do Flamengo foi insistindo no Paulo Souza e só demitiu o Paulo Souza depois de perder o Carioca para o Fluminense do Abel. E quando o Campeonato Brasileiro já estava na cara que não ia mais... Estava irrecuperável. O time já estava muito para trás do Palmeiras, não ia mais alcançar. E daí demitiram o Paulo Souza. Talvez o cenário para o Vitor Pereira, a margem dele seja parecida com essa. Porque a linha entre convicção e teimosia é muito tênue, né? Posso colocar uma pergunta para o Zinho? Claro. Durante o programa UF90, nós fizemos vários cenários, né? E eu coloquei um cenário que eu acho que é bem interessante. E aí o Zinho, porque vive no Rio, conhece melhor a mentalidade, né? Eu coloquei o seguinte: Flamengo chega na final contra o Fluminense. O Fluminense do Fernando Diniz, que todo mundo fala, olha, precisa ganhar um título para se firmar como um treinador, que todo mundo questiona, tá faltando um título, faz ótimos trabalhos, mas falta um título. Aí chega Flamengo e Fluminense. E o Flamengo pressionado, porque mesmo ganhando essa Copa, o Flamengo vai ser, se chegar contra o Fluminense, vai ser pressionado. A Recopa é obrigação. Sim, vai ser uma não final... alivia muito. Não, é uma obrigação, né? Como você falou. Flamengo e Fluminense. Vamos supor, o Fluminense ganha. Você consagra, entre aspas, o Fernando Diniz, porque você dá o primeiro título e um título importante, porque você está jogando contra o Flamengo, que no meu modo de ver hoje tem o melhor elenco e é o melhor time, né, junto com o Palmeiras. Seria um bicampeonato. Bicampeonato do Fluminense sobre o Flamengo. Como funciona, assim, Zinho, não sei, né, como é que funcionaria a temperatura aí, a temperatura desse jogo, vamos dizer assim, que se chegar realmente, de fato, Fluminense e Flamengo para a final? Assim, o Botafogo e o Vasco melhoraram, né? Eu ia falar isso. Hoje os quatro estão na zona de classificação. Hoje, vamos dizer, se o campeonato terminasse hoje, a semifinal seria Flamengo e Vasco, Fluminense e Botafogo. E o Botafogo que está em segundo lugar, né? Faltam algumas rodadas. Acho que vai ser muito mais equilibrado. Não estou tão convicto que essa final seria Fla-Flu. Porque vejo o Botafogo num estágio bom, mesmo perdendo o jogo para o Vasco. Perdeu porque 2 jogadores foram expulsos também, circunstância do jogo. Mas vejo um Vasco evoluindo, então tá mais parelho esse campeonato. Ainda tem o Volta Redonda ali brigando, querendo incomodar com o Bangu. Sempre um pequeno incomoda muito, mas é um campeonato mais equilibrado. E, partindo daí, Zé, a pressão até aumenta, porque tem a Recopa, que o momento do Flamengo não me dá uma convicção de falar assim, o Flamengo é super favorito. Se for aquele Independente Del Valle que eu vi jogando contra o São Paulo, saiu alguns jogadores, chegaram outros, mas tem uma base. Jogou um jogo oficial, mas está treinando há mais tempo. Fisicamente, eles trabalharam muito e usaram os jogos amistosos para dar um ritmo, vamos dizer assim, de jogo. Porque a gente está falando de um jogo que foi um jogo oficial, mas teve vários jogos amistosos. E jogos contra time forte, né? São Lourenço, Independente, enfim. Tem altitude. Para um time que ainda não está no seu estágio físico melhor, que é o caso do Flamengo, na altitude sente mais ainda. Meus companheiros estão aí, ex-atletas, sabem disso.
E se você está desorganizado taticamente, fisicamente você não está no teu melhor, você correndo errado, cansa mais. Então eu tenho dúvidas. Individualmente, o time do Flamengo é melhor. Opções, mesmo com os que ficaram no Brasil, o Flamengo tem melhor. Mas eu não sei se o modelo de jogo está melhor do que o do Independente, que tem uma base. Então, eu não tenho convicção de falar, o Flamengo é o favoritaço para ganhar o jogo. Não. Tem condição pelo elenco que tem. Aí, assim, tô falando assim, o cenário, ganhou, excelente. Dá um alívio, Vitor Pereira tem as ideias dele, pode ir dando sequência nisso. Mas a final de um campeonato carioca, pela rivalidade aqui no Rio de Janeiro, seja com qualquer equipe, o Fluminense mais, porque o Fluminense, o Pleal lembrou bem. Foi campeão o último campeão carioca em cima do Flamengo. Até impediu, né, a sequência seria o tetra do Flamengo. Então, assim, acho que uma derrota para um Vasco ou para um Flamengo, principalmente, para um Vasco ou para o Fluminense, pesaria até mais do que uma derrota para o Independente Del Valle. É uma vida difícil do Vitor Pereira. Então, é isso aí, nação. A situação do Flamengo contra o Del Valle é uma situação meio complicada, principalmente do Vitor Pereira, né? O Flamengo já deve desembarcar lá na manhã dessa segunda-feira, já em Quito. É aquilo. O Flamengo, ele tem sim a obrigação de ganhar, tem todas as condições, né, pelo elenco que tem. Só que pelo futebol que está sendo mostrado dentro de campo, não demonstra confiança para a gente, torcedor, e para a mídia também, né, que acompanha o Flamengo. Um dos principais pontos ali, para mim, vai ser como o Flamengo vai se comportar dentro de campo, principalmente a altitude. Óbvio que muitos jogadores desse atual elenco do Flamengo nunca jogaram em altitude. Vamos dizer assim. Alguns jogadores, não todos. Mas a maioria que já jogou assim em altitude. Como o Flamengo, desorganizado taticamente dentro de campo, vai se comportar em altitude. Óbvio, se você estiver desorganizado taticamente dentro de campo, óbvio que você vai correr mais. Quando o time ele dá pouco de espaço ao seu adversário, óbvio que tu vai correr menos. E aquilo, o Gerson saiu. Não vou dizer que é um reforço, porque ele se machucou. Mas é menos um problema para o Vitor Pereira para pensar quem vai escalar no setor de meio de campo. Entendeu? Na minha visão, acho que deve escalar o Vidal. Manter o quarteto ali, escalar o Vidal junto com o Thiago Maia. E é aquilo, o Flamengo tem sim a obrigação de ganhar. O Zinho chegou a falar aí sobre a opinião dele em relação a uma possível final entre Flamengo e Fluminense, que o Zé Liz chegou a citar. Eu concordo com o Zinho nesse ponto aí, que a derrota em uma final de Carioca pesaria mais uma derrota no Carioca do que na Recopa. Pelo simples motivo de rivalidade, clássico, estadual, entendeu? Simplesmente por isso. E o Fluminense já foi campeão em cima do Flamengo ano passado. Então isso aumentaria mais a pressão em cima do Flamengo. Óbvio que agora é a Recopa, o Flamengo ganhando, dá uma tranquilidade ao Vitor Pereira para poder trabalhar e ao clima dentro do clube. Daria uma tranquilidade maior. Daria tranquilidade, na minha visão, até o Carioca. Porque depois chegar aí semifinal do Carioca, se eu não me engano, acho que se eu não me engano, acho que na segunda quinzena de março começa, né? Se eu não me engano, segunda quinzena de março. Aí a pressão volta a aumentar. Pô, se o Flamengo for eliminado, perder, sei lá o quê. Então o Flamengo ele tá muito prestes a ser campeão da Taça Guanabara, que não vale de nada. Entendeu? Mas ser campeão, beleza, campeão. Mais que a sua obrigação, tentar ganhar a Taça Guanabara. Depois vem em semifinais. Serão clássicos, se eu não me engano, acho que é 2 jogos, né? Se eu não me engano, acho que é 2 jogos. Posso estar me enganado aqui. Então o Flamengo tem sim a obrigação de ganhar a Recopa para ter tranquilidade e buscar o Carioca. Del Valle é um time bom demais. Um dos principais fatores, né, que eles mencionaram aí também sobre que o Del Valle está treinando há mais tempo do que o Flamengo. Possivelmente a questão física, condição de jogo deles, está melhor que o do Flamengo. E um ponto muito importante para os jogadores do Del Valle:
jogando em casa e a altitude. A altitude vai ser um fator primordial para esse time que vai enfrentar o Flamengo, porque eles têm um jogo oficial, né, na temporada, o resto era amistoso, e jogaram 4 jogos aí, 4 ou 5 jogos no total, nesse ano de 2023, totalizando aí 4 amistosos e um jogo oficial, que ele foi campeão agora, em 3-0, se não me engano. Então é aquilo, o Del Valle, ele vai se aproveitar muito desse fator casa e altitude, né? 2.850 metros, se não me engano, de altitude lá, né? É um estádio pequeno. A capacidade do estádio onde o Del Valle vai jogar tem aproximadamente 10.400 lugares, né? Para torcedores. E o Flamengo foi disponibilizado aproximadamente 500 ingressos para a torcida do Flamengo. Então, aproximadamente 5% do estádio total, né? Então, o Flamengo vai estar no alçapão, 10 mil pessoas aí. Aproximadamente 10.400, 10.500 aí, né? Então, o Flamengo tem que se preparar bem. Apresentar a bola. Eu sei que no primeiro tempo a questão de altitude possivelmente não pode nem pegar, né? Mas no segundo tempo vai pegar, filho. Para os jogadores que estão no banco, já sente a questão de falta de ar. Imagina os jogadores que estão jogando bola lá. A velocidade da bola é maior. Os caras vão começar a chutar de fora da área. Se não tiver ninguém marcando para evitar chute de fora da área, a chance do Flamengo sofrer nesse jogo é grande, né? Já é grande. O Flamengo, muito mal, apresenta um bom futebol dentro de campo. Ir pra altitude, jogar com o Del Valle, que é um time bom pra caramba. Perdeu uns jogadores, chegaram novos jogadores, mas ainda continua mantendo aquela linha de trabalho, né? Del Valle. Palpite para o jogo? Vou deixar para a próxima vídeo. Tamo junto. É nóis. Valeu.